Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, em 27 de maio de 2020. Ordem do dia: aprovação da ata da 15ª sessão ordinária realizada no dia 18 de maio de 2020. Secretário fará a leitura. A ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 18 de maio de 2020. Aos 18 dias do mês de abril do ano de 2020, às 19 horas, no plenário Valdir Foquezado da Câmara de Vereadores, situada na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram em sessão ordinária os vereadores Mário Antônio Cortellini, Clarice Chiomento Minosso, Claudio Miro Koproski, Magno Espanhol, Vinícius Reinelli, Ademir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Clayton Rigo, Sebastião Costa Mamed, Gilmar Perusso e Altir José Ferro. Sob a presidência do vereador Mário Antônio Cortellini, foi aberta a sessão. De imediato, passou-se aos trabalhos da ordem do dia. Só uma correção, aqui na ata está mês de abril. Só tem que depois fazer a correção. Para maio. Ata em discussão. Ata em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Executivo que estavam nas comissões. Projeto de Lei número 30 de 2020 autoriza a inclusão do Programa Ação no Plano Plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente por convênio estadual e redução orçamentária da Secretaria de Turismo no valor de R$ 33 mil. Esse projeto já foi lido na outra sessão. Podemos colocar em discussão? Projeto em discussão? Projeto em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 34 de 2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento Valdomiro Toscan, composto por 38 lotes de área total de 27.218,90 metros quadrados. Já foi lido esse, secretário? Secretário fará a leitura. Senhor presidente, eu venho todos os dias na Câmara de Vereadores e esse projeto aí, ele só veio com o esboço do projeto. Sem o memorando. Sem mais nada. Eu acho que não pode ir à votação. O senhor quer pedir vista? Votamos na semana que vem? Eu acho que nem devia ter sido entrado em pauta, eu acho. Eu não posso baixar ele de novo. O senhor quer vista? Então, vista, senhor Altir, do projeto de lei número 34 de 2020. Projeto de lei número 37 de 2020 cria vaga para cargo público de provimento efetivo de psicólogo 22 horas, em virtude do aumento da demanda de atendimentos na saúde mental. Secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 37 de 2020, de 15 de maio de 2020. Cria vaga para cargo público de provimento efetivo de psicólogo 22 horas. Voleme nosso na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada no quadro de provimentos efetivo estabelecido no artigo 8º da Lei número 3.760 de 97 e alterações posteriores, mais uma vaga para o cargo de psicólogo 22 horas, que passa a ser no total de 8 vagas. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata. Projeto de lei número 37 em discussão. Projeto de lei em votação.
Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 38, de 2020, altera a lei municipal, a lei número 10.035, de 8 de maio de 2018, que autorizou o Poder Executivo Municipal a realizar cessão de uso de áreas de terras para a Corsã, para instalar o reservatório de água para abastecimento do bairro Sagrada Família. Ocorre que não foi necessária a utilização da totalidade da área, então seria cedida somente a área necessária. Esse projeto já foi lido? Já foi lido. Tem um projeto em discussão. Projeto em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Executivo, projetos novos. Temos um. Projeto de lei número 40 de 2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para o Hospital São João Batista, transferência da União no valor de R$100 mil, por meio de emenda parlamentar da bancada gaúcha para custeio das ações de combate ao Covid-19. Este projeto, por ser da saúde e ser um repasse da União, em decorrência dos parlamentares da bancada gaúcha, gostaria que fosse colocado em votação com dispensa de pareceres, se todo mundo concordar. Ok? O secretário fará a leitura. Projeto de lei número 40/2020, de 25 de maio de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para o Hospital São João Batista. Voleme nossa na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o município de Nova Prata a repassar recursos financeiros para o Hospital São João Batista, CNPJ número 91 616 805 00110, com sede na Avenida Cônigo Pérez, 765, no centro de Nova Prata. Artigo 2º. O termo de repasse para a concessão dos subsídios de que trata essa lei terá vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura. Artigo 3º. O repasse ficará sujeito à aprovação da prestação de contas, que deverá ser apresentada pela instituição junto à Secretaria Municipal de Saúde até 5 dias a contar da efetiva utilização do recurso. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. O termo de repasse fará parte integrante dessa lei. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Projeto de lei número 40 em discussão. Projeto de lei em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Legislativo, comissões. Projeto de lei número 2 de 2020, dos vereadores Gilmar Perusso e Altir Fer, denomina cartório eleitoral Almir Catelã. Secretário fará a leitura. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Projeto de lei número 002/2020 denomina cartório eleitoral Almir José Schneider Catelã. Gilmar Perusso e Altir José Ferro, vereadores com assento nessa Casa Legislativa, vem diante dos edis para apresentar o projeto de lei que denomina cartório eleitoral de Nova Prata, de acordo com o quanto segue. Artigo 1º. Fica denominado de cartório eleitoral Almir José Schneider Catelã, a sede do juízo eleitoral da comarca de Nova Prata. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Biografia em anexo. Projeto de lei número 2 em discussão. Com a palavra o vereador Altir. Uma saudação, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa. Por questão de ordem, senhor Altir, vocês querem que leia a biografia antes? Não? Não. Não? Obrigado.
plateia que nos assiste, saudação a todos, então. O seu Almir José Schneider Catelan, falecido há pouco tempo, teve uma vida de muita dedicação ao trabalho comunitário. Como na biografia consta, é bem extensa mesmo. Mas eu vou citar aqui algumas, assim, ó. Conselheiro do hospital por longo período. Secretário do Congresso Florestal também por diversas vezes. Se empenhou muito na criação do Corpo de Bombeiros de Nova Prata, bombeiro voluntário, e foi o primeiro presidente. Naquela época, praticamente todos os funcionários da CE faziam parte. E até hoje muitos fazem ainda. Mas o que mais ele se dedicou foi na questão dos pleitos, das eleições. Por 62 anos, ele é quem coordenava, e era um dos responsáveis por todas as eleições que houveram em Nova Prata. Antigamente, as eleições eram feitas com o papel, né? As cédulas. E ele fazia a coordenação, montava a equipe, muitas mesas, né? Eram umas 10, 12 mesas para fazer a apuração, até mais, né? Que é Nova Prata e todos municípios filhos de Nova Prata, que era Vista Alegre, Protásio, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraíso. E o trabalho era... E ele se dedicava todos os anos e ele era o responsável. E junto com o juiz, ele é que fazia os trabalhos de coordenação. E a apuração, ele era o grande responsável. Eu acho que foram 62 anos de uma dedicação nessa questão. E eu me lembro até que teve uma década, eu acho que foi na década de 50 ou 60, eu não sei como é que o juiz e o seu Almir resolveram essa questão na época, e o promotor, no caso. Teve um eleitor que comeu votos na apuração. Os votos não foram comidos, engolidos, por incrível que pareça. E aí, o que vai se fazer? Enfim, aquela eleição foi muito polêmica, mas quem fez mais votos na apuração venceu e foi o prefeito, né? Então, o seu Almir, eu acho que merece essa homenagem, né? Já falecido, merece, porque 62 anos, minha gente, e sempre cuidando, sendo responsável, é uma coisa muito séria, né? Então, eu acho que nós devemos, todos nós, eu conto com o apoio de todos vocês, porque eu acho muito justo isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Vinícius. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, plateia. O seu Almir Catelan, como já bem mencionou o colega vereador Altir, foi uma pessoa sempre proativa em favor do município, sempre trabalhou para a comunidade e em vários segmentos sociais aí. Quem teve o prazer de conhecê-lo sabe que ele era uma pessoa amável e muito responsável socialmente. Eu não vou me esquecer do dia em que nós, todos os vereadores aqui presentes, fomos diplomados pela eleição, né? Quando nós recebemos o nosso diploma de eleição, onde o seu Almir estava lá, e ele parecia que já adivinhava. Eu lembro das palavras dele dizendo que essa eleição passada teria sido a última eleição a qual ele participou, né? Depois de 62 anos trabalhando como responsável da sociedade civil por fiscalizar e promover o pleito, né? E então acho que é muito merecido, é menos do que merece essa personalidade tão marcante que foi para a cidade. Que eu também, apesar de toda essa admiração pública que ele merece e que ele tem perante a sociedade, eu ainda
Sou suspeito para falar porque sempre fui muito ligado à família dele, muito íntimo dele e dos familiares todos dele. Então, acho justa a homenagem, seu Altir, uma das homenagens mais justas que já apareceram por aqui enquanto estive na condição de vereador, né? Lógico, tiveram outras justíssimas também, mas acho muito justa a homenagem e sou favorável, peço que todos os colegas votem favoravelmente, devido à grande personalidade que acabou de deixar esse ano aqui recentemente. Muito obrigado. Projeto de lei número 2, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Legislativo novos. Pedido de indicação número 62 de 2020 do vereador Clayton Rigo. Dispõe sobre a implantação de uma equipe sentinela para enfrentamento do coronavírus. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 62, 2020. Senhor presidente, vereadoras e vereadores. Eu, vereador Clayton Rigo, PDT, com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que me confere o regimento interno, solicito a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário. E, se aprovada, se envie ofício ao senhor prefeito municipal. Proponho-lhe que o Poder Executivo, juntamente com o secretário da área, viabilizem um estudo para implantação de uma equipe sentinela para enfrentamento do coronavírus. Justificativa. Essa indicação tem como objetivo motivar o Executivo a fazer um estudo para a criação de uma equipe sentinela. A função dessa equipe será para atendimento, acompanhamento, isolamento, informações, entre outros assuntos e ações relacionados ao coronavírus. Esta equipe sentinela também servirá de escudo para com os demais servidores da saúde, minimizando o risco do contágio. Certo de que o prefeito municipal e o coordenador da área competente receberão essa indicação em caráter de urgência. Número 62 em discussão. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido da indicação número 63 de 2020 do vereador Clayton Rigo, dispõe sobre testagem de Covid-19 em todos os profissionais da saúde do município. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 63, 2020. Senhor presidente, vereadoras e vereadores. Eu, vereador Clayton Rigo, PDT, com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que me confere o regimento interno, solicito a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, se envie ofício ao senhor prefeito municipal. Proponho-lhe que o Poder Executivo, juntamente com o secretário da área, viabilize a testagem para a Covid-19 a todos os profissionais da saúde do município. Justificativa. Essa indicação tem como objetivo prevenir que o município entre em um colapso na área da saúde. Observação. Se caso o município não tiver disponibilidade de testar todos, que pelo menos faça testes por amostragem em cada unidade de saúde e no hospital. Certo que o prefeito municipal e o coordenador da área competente receberão essa indicação em caráter de urgência. Indicação número 63 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 64, 2020, do vereador Clayton Rigo, dispõe sobre testagem de Covid-19 nos motoristas profissionais que trafegam pelos estados mais afetados. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 64, 2020. Senhor presidente, vereadoras e vereadores.
Eu, vereador Clayton Rigo, PDT, com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que me confere o regimento interno, solicito a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, se envie ofício ao senhor prefeito municipal. Proponho-lhe que o Poder Executivo, juntamente com o secretário da área, viabilize a testagem para a Covid-19 todos os motoristas profissionais que trafegam pelo estado mais afetados. Justificativa. Essa indicação tem como objetivo prevenir que os motoristas que viajam para os estados mais afetados e testarem positivo para o Covid-19 não contaminem seus familiares e amigos. Certo de que o prefeito municipal e a secretária da Saúde receberão essa indicação com caráter de urgência. Pedido de indicação número 64 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 65 de 2020 do vereador Clayton Rigo dispõe sobre buscar alternativas para a abertura do posto de saúde do bairro Clivate. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 65/2020. Senhor presidente, vereadoras e vereadores, eu, vereador Clayton Rigo, PDT, com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que me confere o regimento interno, solicito a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, se envie ofício ao senhor prefeito municipal. Proponho-lhe que o Poder Executivo, juntamente com o secretário da área, intensifiquem a busca por alternativas para a abertura do posto de saúde do bairro Clivate. Justificativa. Considerando que o bairro supracitado e seus arredores estão em crescimento acelerado, vim, através dessa indicação, motivar o Executivo a buscar alternativas para a abertura do UBS do bairro Clivate, aliviando os atendimentos dos postos de saúde central e São Peregrino, possibilitando um melhor atendimento na estratégia da saúde da família. A prevenção é o melhor e mais barato remédio para a saúde. Certo de que o prefeito municipal e a secretária da Saúde receberão essa indicação em caráter de urgência. Pedido de indicação número 65 em discussão. Com a palavra o vereador Clayton. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, distinta plateia que nos prestigia, pessoal da live do Facebook. Eu apresentei essas 4 indicações relacionadas à saúde do município, tudo com ideias dos munícipes, enfim, de algumas pessoas também ligadas à área da saúde. Então, a primeira foi da equipe Sentinela. A equipe Sentinela não passa por algum tipo de recurso financeiro, e sim de uma organização. O que seria a equipe Sentinela? A equipe Sentinela, ela buscaria profissionais da saúde que hoje já atendem nos postos de saúde, no posto central, e faria uma equipe só para fazer um enfrentamento direto com o combate ao coronavírus. Ou seja, essa equipe vai ser exclusiva para tratamento de pessoas com sintomas respiratórios. Então essa equipe, ela serviria como escudo para todas as outras, todos os outros profissionais da saúde do município. Então, junto com essa equipe Sentinela, antes também da formação da equipe, fazer essa testagem desses profissionais da saúde que trabalham no município. É óbvio que passa por orçamento, que passa por conseguir os testes. Aqui seria uma indicação ideal, a gente vai para o real, mas é uma indicação de achar alguma alternativa nesse sentido, que façam o teste em todos os profissionais da saúde ou parcial, para que daqui um pouco a gente não esteja contaminando o contágio, proliferando esse vírus. Então, nesse sentido, a equipe Sentinela estaria ali fazendo esse enfrentamento com 4, 5 ou 6 pessoas, atendendo diretamente no coronavírus, e os outros profissionais da saúde correndo muito menos risco. A outra indicação
é relacionada aos motoristas profissionais que trafegam por estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, que são estados mais afetados. Não é um número grande de pessoas, de profissionais que seria feito essa testagem. Também é uma prevenção para que essas pessoas que vêm de fora, teoricamente, teriam que ficar em quarentena por contato com seus familiares. Mas a gente sabe que não é fácil fazer essa quarentena desses motoristas que chegam em casa com a vontade de estar junto com seus filhos. Então também seria a questão de estar ali testando e depois sim fazendo esse contato com as suas famílias e amigos. Essa indicação até veio de um amigo nominal, Fernando Donadello, que também é filho de caminhoneiro, irmão de e está sempre ligado no que está acontecendo no município. E por último, eu fiz essa questão de buscar alternativas para que seja aberto o posto de saúde no bairro Clivati. Então, eu também estive junto com o prefeito lá em Brasília, há 1 ano e meio atrás, para achar alguma abertura do posto do bairro Clivati. Porém, o Ministério da Saúde, quando fez a troca da Dilma por Temer, ele cancelou os convênios que teria para a abertura e o recurso disponibilizado para a abertura dos postos de saúde. Na verdade, o convênio, então, para que o Ministério da Saúde fizesse o repasse, né, do valor que ele faz para todos os postos de saúde. Então, naquele momento, se encerrou esse ciclo. Então, por isso também passa por orçamento. Ele custa em torno de 80 mil mensal. O que viria do governo seria uma ajuda e a prefeitura colocaria o resto. Com todas as mudanças que está acontecendo no Ministério da Saúde e também no cotidiano, dia a dia, na questão da prevenção, então que se faça uma nova busca no Ministério da Saúde em relação a poder abrir, a poder inaugurar esse posto. Os profissionais provavelmente já tenham feito o concurso público, estariam esperando para ser nomeados, né? Então, seria justo fazer essa busca, mais uma vez, junto ao Ministério da Saúde, para ver se daqui um pouco, com o orçamento maior que o Ministério tem, daqui um pouco se efetive, de fato, a questão da abertura dos postos de saúde, que tiraria hoje, por exemplo, do São Pellegrino, que o ideal seria 4 mil pessoas, estão atendendo 6 mil pessoas. Com certeza, um atendimento de 6 mil pessoas não é o mesmo de 4 mil, uma vez que a estratégia da saúde da família ela serve para prevenção, para atuar na casa das pessoas, para nortear as pessoas e prevenir a questão de todas as doenças. Então, essas são as indicações. Eu agradeço por todos os vereadores terem aprovado por unanimidade as outras 3 e que também aprovem essa aqui. Eu diria assim, não é chover no molhado, é tentar buscar alguma alternativa para minimizar o impacto aí na questão da saúde do município. Muito obrigado. A palavra ao vereador Vinícius. Renovo minha saudação, senhor presidente, ao senhor, às demais vereadoras, vereadores, servidores e a plateia. Vereador Clayton, concordo com todas as suas indicações, né? Eu só acho que me preocupa um pouco esse tipo de indicação ter que partir do senhor ou de qualquer um de nós. Se não estão fazendo isso, já demonstra total incapacidade da secretária de saúde e do chefe do Poder Executivo. Essas ações de testagem, qualquer pessoa, por menos capacitada na área da saúde que seja, já sabe que a melhor forma de controlar a epidemia é testagem em massa. Se a gente falar isso para minha filha, que tem 8 anos, ela vai dizer, testagem em massa. Então, me preocupa o fato do senhor trazer isso ao debate,
porque eu imaginei que a Secretaria de Saúde já estivesse providenciando os testes e testando as pessoas. E para colaborar com a sua indicação, o que eu acho que deveria ser feito? Testar, sim, os motoristas profissionais, com certeza. Testar, sim, os profissionais da saúde. Mas testar o máximo de pessoas possíveis. E, inclusive, a testagem deveria ser feita de forma mais abrangente possível. Nós não temos tantos habitantes assim em Nova Prata. Não é tanto teste assim. Dá para conseguir. Inclusive, Clayton, eu acho que nas pessoas carentes, que por acaso fossem diagnosticadas com coronavírus, testassem positivo, que o poder público, se essas pessoas não tivessem condições de fazerem o seu auto-isolamento, que o poder público custeasse o isolamento dessas pessoas. Sabe? A mim está me parecendo uma inaptidão completa dos nossos gestores públicos no combate ao corona. Que me parece que falam tão mal do Bolsonaro, né? Membros, né? O vice-prefeito adora falar mal do Bolsonaro e tal, que ele é genocida, que ele é isso, que ele é aquilo, mas a equipe dele é inépcia total, não sabem o que fazer, não sabem nada. Tem que vir os vereadores aqui dizer o que tem que ser feito, porque eles não sabem. Eles só sabem criticar. Fazer, não sabem. E aí, essa minha fala vai culminar no posto de saúde. Clayton, com todo respeito, tu falaste que o posto não foi aberto porque na mudança entre Dilma e Temer foram canceladas as verbas do programa. Mas esse posto do bairro Clivati, ele está pronto há 6 anos e meio. 6 anos e meio o prédio está pronto. Então, o prédio está pronto há muito tempo. Já teria tempo suficiente para ter conseguido o recurso para abrir. Entende? O que demonstra, mais uma vez, a total incapacidade de gestão dessa administração. Na realidade, eles conseguem fazer o que é fácil de fazer. Por exemplo, os vereadores arrumam emendas, eles conseguem passar uma camada de asfalto. Beleza, isso é a coisa mais fácil que tem. Agora, pensar um pouco, conhecimento científico mínimo, vontade de melhorar a situação dos profissionais e da população que depende dos postos de saúde, isso não existe. E me surpreende agora, Clayton, me surpreende, eu que já venho brigando com essa questão do posto Clivati, me surpreende o senhor ter aguardado calado todo esse tempo, e só agora, então, vir e referir que o posto está fechado e pedir soluções para a abertura. Faz 3 anos e meio que eu estou falando que esse posto está fechado aqui, e a base sempre se calou a respeito. Então, o papel comporta tudo. O papel comporta tudo. É muito fácil escrever, né, e dar sugestões. Agora, lá na mesa do prefeito, quando vocês da base se reúnem com eles, não falam isso? Só vem aqui, escreve no papel e traz para cá? Ora, eu sou favorável a todas as indicações, estou de acordo com todas. Agora, por favor, né? O posto de saúde do Clivati ainda fechado, e eu estou falando nisso há 3 anos e meio, e só agora a base começa a se espichar? Por favor, eu acho que o ano eleitoral está se aproximando, e as coisas agora, quem não queria ver vai começar a enxergar. Pelo menos para ter coragem de pedir voto. Muito obrigado. Pedido de indicação número 65 em votação. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto de lei do Legislativo número 3 de 2020 da mesa diretora dispõe sobre a fixação de subsídios do prefeito e do vice-prefeito municipal para a legislatura 2021 a 2024. Esse projeto gostaria que fosse colocado em votação. Se ninguém se opõe, se alguém se opor, a gente baixa, porque é um projeto novo. Pela ordem, o projeto não concede aumento. Não, ele estabiliza no que está hoje. Então, por mim, podemos votar. Então, o secretário fará a leitura. Se alguém se opor depois da leitura, a gente ainda pode baixar para as comissões. O secretário fará a leitura. Projeto de lei do Legislativo número 03/2020, de 25 de maio de 2020. Dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito municipal para a legislatura 2021-2024 e da outras providências. Artigo 1º. São fixados os subsídios mensais do prefeito e do vice-prefeito municipal para a legislatura que vai de 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. Artigo 2º. O subsídio do prefeito é fixado no valor de R$ 15.041,24. Artigo 3º. O subsídio do vice-prefeito é fixado no valor de R$ 7.520,64. Artigo 4º. Os subsídios do prefeito e do vice-prefeito, de que tratam os artigos 2º e 3º dessa lei, serão reajustados por meio de lei específica, na mesma data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do município, conforme artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Artigo 1º. No primeiro ano do mandato, o índice revisional será proporcional ao número de meses transcorridos do início da legislatura até a sua concessão. Artigo 2º. O prefeito e o vice-prefeito, no último ano de mandato, no mês de dezembro, perceberão a indenização de férias proporcionais referentes a esse período, bem como das eventualmente vencidas e não gozadas. Artigo 5º. O prefeito e o vice-prefeito, quando do gozo de férias, perceberão os respectivos subsídios acrescidos de 1/3 sob o mesmo valor. Artigo 6º. O prefeito e o vice-prefeito perceberão, durante toda a legislatura, até o dia 20 de dezembro, o valor correspondente a mais um subsídio a título de gratificação natalina. Artigo 7º. O prefeito e o vice-prefeito, quando em licença-saúde, farão jus aos subsídios mensais. Artigo 8º. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas pela dotação orçamentária própria. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata, aos 25 dias do mês de maio de 2020. Projeto de lei número 3 em discussão. Projeto em votação. Aprovado por 6 votos a favor. Aprovado por 6 votos a favor, 3 votos contrários e 1 abstenção. Projeto de lei do Legislativo número 4 de 2020 da mesa diretora dispõe sobre a fixação de subsídios dos secretários municipais para a legislatura 2021-2024. Secretário fará a leitura, se ninguém se opor. Se alguém se opõe, a gente baixa para as comissões. Secretário, faça a leitura.
Projeto de Lei do Legislativo número 4/2020, de 25 de maio de 2020. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos secretários municipais para a legislatura 2021-2024 e dá outras providências. Artigo 1º. São fixados os subsídios mensais dos cargos em comissão de secretários municipais para a legislatura que vai de 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024, no valor de R$ 6.625,90. Artigo 2º. O valor do subsídio fixado no artigo anterior será reajustado por meio de lei específica, na mesma data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do município, conforme o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Parágrafo único. No primeiro ano do mandato, o índice revisional será proporcional ao número de meses transcorridos do início da legislatura até a sua concessão. Artigo 3º. Aplicam-se aos secretários municipais as normas estatutárias, especialmente o direito a férias acrescidas de 1/3 e a gratificação natalina, nas mesmas condições em que essas vantagens forem pagas aos servidores municipais. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado, no último ano do mandato, no mês de dezembro, promover a indenização de férias proporcionais referentes a esse período, bem como das eventuais vencidas e não gozadas. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata, aos 25 dias do mês de maio de 2020. Projeto de Lei do Legislativo número 4, em discussão. A ordem, senhor presidente. Não vai ter aumento salarial para secretários? Isto fica como está hoje. Tudo bem. Projeto de Lei número 4, em votação. Aprovado por 7 votos a favor e 3 abstenções. Projeto de Lei do Legislativo número 5 dispõe sobre fixação dos subsídios dos vereadores municipais para a legislatura 2021-2024. Também, o secretário fará a leitura. Se alguém se opor, a gente baixa para as comissões. Faça a leitura, secretário. Projeto de Lei do Legislativo número 5/2020, de 25 de maio de 2020. Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores municipais para a legislatura 2021-2024 e da outras providências. Artigo 1º. São fixados os subsídios dos vereadores para a legislatura que vai de 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024, no valor mensal de R$ 3.862,60. E o subsídio do presidente da Câmara Municipal será acrescido de 20% sobre o valor do subsídio normal do vereador, que importa um valor mensal de R$ 4.637,47. Parágrafo único. A ausência de vereador na ordem do dia de sessão plenária ordinária ou extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto de 1/4 do valor dos seus subsídios. Parágrafo 2º. Considera-se como justificativa legal, para efeitos desse artigo, a aprovação em plenário dos motivos apresentados para ausência, sob forma de requerimento. Parágrafo 3º. As sessões plenárias extraordinárias, solenes e especiais não serão remuneradas. Parágrafo 4º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para o qual foi convocada,
vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Artigo 2º. O subsídio dos vereadores, de que trata o artigo 1º dessa lei, serão reajustados por meio de lei específica, na mesma data do mesmo índice em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do município, conforme o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, excetuando-se o índice de revisão a ser concedida em 2021. Parágrafo único. É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos vereadores a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 3º. O subsídio mensal dos vereadores será pago normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária. Artigo 4º. A licença do vereador por doença, devidamente comprovada, será remunerada integralmente, cabendo ao legislativo, se for o caso, complementar o valor pago pela instituição previdenciária a que se vincular o vereador. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas pelas dotações consignadas na respectiva lei orçamentária. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata, aos 25 dias do mês de maio de 2020. Por questão de ordem também, não tem aumento, fica como está hoje. Então, o pessoal que nos assiste saber. Isso é para 4 anos, 2021, 2024, toda a legislatura próxima. Projeto de lei do Legislativo número 5 em discussão. Com a palavra o vereador Sebastião. Então, Vini. Eu renovo a minha saudação, senhor presidente, ao senhor, às colegas vereadoras, aos demais colegas, aos servidores, à plateia. Eu queria apenas explicar, então, que o salário do prefeito e vice não serão reajustados, os salários dos secretários não serão reajustados e os salários dos vereadores não serão reajustados. E só para completar, então, queria dizer que esses subsídios, não vai haver reajuste salarial, nem de prefeito, nem de vice-prefeito, nem de secretário e nem de vereador nos próximos 4 anos. Somente somente depois de 4 anos é que essa matéria volta a ser deliberada. Então, 4 anos sem aumento, acho que está justo, o salário do vereador não é mau, né? Agora, e também tem que considerar que na legislatura passada foi reduzido 20%, né? Então, acho que a grande maioria aí do pessoal está tendo reajuste. Então, acho que não nos dar reajuste num momento de crise, numa hora dessas, eu acho que fica aceitável, mesmo para aquelas pessoas que odeiam os vereadores. Porque tem um monte de gente que odeia vereador. Então, era só isso que eu queria dizer e muito obrigado. Projeto de lei do Legislativo número 5 em votação. Aprovado por 7 votos favoráveis, 1 contra e 2 abstenções. Pessoal, agora pode se inscrever para fazer uso da tribuna.
Para fazer uso da tribuna, vereador Sebastião. Boa noite, senhor presidente. Está aceso aqui? Está aberto? Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, para até aqui que nos assiste. O que me traz aqui essa tribuna aqui era para falar sobre esse projeto, que, como falou o vereador Vinícius Reinel, cada legislatura é fixado para a próxima legislatura. E o que eu quero dizer aqui, que na legislatura passada, o qual a gente tinha a mesa diretora formada por Adela Aronicete, Sebastião Costa Mamé, de Vulgo Paraíba, que aqui vos fala, primeiro secretário Luciano Toscan, e segundo secretário o Antônio de Nascimento, o Antônio de Oliveira. Na época eu fui muito taxado, muito, por parte de alguns integrantes do Executivo, o qual a gente tinha discutido bastante aqui, durante um período, sobre a redução do salário, questionado naquela época, 5%, 8%, 10%, só para os vereadores. Não achei justo na época, e como vice-presidente da mesa diretora, bati o pé, 20%. Isso aí não deu mídia em canto nenhum. Só alguns que vieram me questionar internamente. O qual esses 20% não foi só para os vereadores da legislatura de 2021 de 2017 a 2020. Não. Mas sim a prefeito, a vice-prefeito e secretários. Como a coisa é boa, pouca gente tem coragem de falar. Pouca gente. Isso deu uma economia, o qual, de quase 1.500.000. Se eu não estiver enganado, aqui nós vereadores, cada um 20% no salário, o qual há 4 anos era 4.216, passou no dia 1º de janeiro a 3.519. 700 pila, meu amigo Gilmar, colega. O senhor prefeito, na época, 17 mil e alguma coisa, passou a 13 mil e um pouco. E assim por diante. Aí, quer dizer, hoje, que a gente sabemos, 4 anos depois, vem aqui o projeto, a gente votamos, quero dar parabéns a todos os vereadores, que viram a situação que estamos passando, com certeza. Os próximos vereadores que vai estar por aqui, nós não sabemos, mas é eles. Vamos saber que durante 4 anos, praticamente vai ganhar o mesmo salário fixado. Só o reajuste de alguma coisa, das infrações, que não é muito, que é coisa de centavos. Mas, enfim, quer dizer isso aí. Eu só vim aqui, eu tinha um discurso de umas 2 páginas para falar em cima dessa matéria. Mas tirei mais ou menos 95%. Só quero deixar isso aí frisado. Porque a população de 27 mil habitantes de Nova Prata, eu juro a você
que só vieram me dar os parabéns a mim e outros integrantes, aqueles que vieram me atachar, porque a gente tinha reduzido, vereador Gilmar. Até alguns vieram até com agressões. Entendeu? Se não tivesse feito aquilo, com certeza hoje, estava ganhando aproximadamente uns 4.600, 4.700. Não. 3.800 e pouco a partir de janeiro. O mesmo que está ganhando hoje. E durante até 2024. Dito isso, quero dizer aqui, assim, falar de coração aberto por nós pratenses, eu digo nós que já faz 20 anos que eu moro aqui, e também lá da Paraíba. Meus colegas conterrâneos paraibanos que estão passando por essa Covid-19, muito crise. Graças ao meu bom Deus, dos 5.574 municípios do nosso Brasil, com certeza, Nova Prata é um dos que está mais seguro. Graças a quem? A todos nós, pratenses. Desde o começo da pandemia, a gente se cuidando, pessoal da área técnica, pessoal da área de saúde, a gente também. E deu até uma reputaçãozinha aí numa rede de televisão sobre o nosso município. E quero deixar aqui e falar, para nós continuar assim, e não relaxar. Não relaxar. Pelo outro lado, a minha Paraíba, no Nordeste, ainda hoje eu vi uma matéria lá em João Pessoa, praticamente 95% dos leitos já está tudo fechado. Tudo. Se continuar assim, mais 4, 5 dias não tem mais nenhum leito. É lamentável. Infelizmente, não sei que é fake ou que é verdade. Diz que há 100 anos já tinha passado por uma dessa daí já. Mas há 100 anos o nosso planeta era bem menos povoado, né? Por isso que morreu menos gente. Agora vem aí. Quero só deixar essa alerta aí. E cada um de nós fazer a nossa parte. Com certeza. Só assim nós podemos combater esse Covid-19. E não adianta fazer política em cima disso aí. Principalmente nós aqui de Nova Prata. Governadores, presidente da República, no geral. Sempre sabemos que isso aí não foi o fulano, não foi o cicrano. Isso é coisa divina. Com certeza. E agora, mais do que nunca, é nós dar mão. Não dar mão apertando, mas pelo gesto, um aos outros. E aqueles que tenham mais condição, que vejam um vizinho, que vejam um amigo, que vejam um parente, que está passando alguma necessidade, ou alguma coisa nesse sentido, que dê uma ajuda. Que seja financeira, que seja num remédio, que seja numa cesta básica, que seja num agasalho. A gente sabemos, mesmo Nova Prata, mesmo Rio Grande do Sul, a gente sabemos que tem alguns pontos que tem pessoas que estão passando isso aí. Dito isso, quero desejar a vocês uma boa noite e um bom resto de semana, de fim de semana, a todos. Muito obrigado. Para fazer uso da tribuna, o vereador Clayton Urigo.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, plateia que nos está prestigiando, pessoal da live do Facebook. Eu quero só falar em 2, 3 aspectos, começando ali pelas minhas indicações e talvez justificando parte delas. É óbvio que a testagem passa por recurso financeiro. E a gente sabe que em abril deixamos de arrecadar 1.200.000. Em maio a estimativa é 800 mil reais. E se continuar assim até o final do ano, nós vamos ter um déficit de quase 10% do orçamento, ou seja, 9 milhões. Então isso passa pela aprovação do presidente, pelo recurso também que poderá ser disponibilizado para garantir um pouco o sustento de todos os municípios e estados do país. Então, vindo essa verba, poderá ser direcionada parte desses investimentos para essas indicações que foram feitas. E com relação ao posto de saúde, eu quero dizer que eu tive, junto com o prefeito, lá em Brasília, buscando essa solução desse problema e não tivemos êxito. Então, não foi só esse ano, não foi por falta de empenho também da administração, não foi por falta de empenho da Secretaria da Saúde. A única coisa que eu quero trazer aqui na casa é a questão de motivar a Secretaria, de motivar o prefeito e mais uma vez fazer essa busca, porque agora estão sendo feitos investimentos extra no Ministério da Saúde. E quem sabe a gente pode encaixar esse posto de saúde em alguns desses investimentos extras que estão acontecendo. Então, só justificando por que eu fiz essas indicações nesse momento. Também eu quero, ainda relacionado à questão da saúde, eu não sei se o presidente, daqui um pouco a mesa diretora ou todos os vereadores, podemos fazer uma moção de apelo e que comece aqui em Nova Prata, se os vereadores estiverem de acordo, da questão do apelo ao governo do Estado para que adotem as regras de distanciamento não por regiões e sim por cidades. Nós estamos aqui com 23 casos ontem e 18 casos recuperados. Um só hospitalizado sem o recurso do respirador. Ou seja, se fosse pelo município, hoje nós não estaríamos na área laranja, como eles determinam, podendo outras atividades estarem trabalhando nesse momento. E nós estamos na área laranja, não por nós, mas por municípios vizinhos ou da região que estão com algum problema mais sério. Eu não sei se é do entendimento nosso de podermos fazer uma moção de apelo ao governo do Estado, começar um movimento por aqui, talvez usar a presidente do parlamento, a Clarice, fazer um apelo junto ao parlamento regional, e poder levar esse debate a todos os municípios. Nós estamos com metade dos municípios do Rio Grande do Sul sem nenhum caso de coronavírus e talvez estão na área laranja. Entenderam o que eu estou me referindo? Então é um debate que nós podemos abrir, se tiver o apoio de todos os vereadores e todos os vereadores entender, fazer essa moção de apelo e encaminhar o governo federal, governo estadual e motivar alguns dos nossos deputados a também estar pressionando para que se faça essa questão aí do distanciamento o distanciamento não por região e sim por cidade. Com certeza Nova Prata estaria na amarela e outras atividades mais poderiam estar trabalhando economicamente. E também eu quero fazer aqui uma ressalva numa dessas emendas aqui também que teve que veio da bancada e dizer que eu não lembro se foi em outubro, Mário, que nós tivemos lá em Brasília, eu, você, o prefeito e o Jair, fazendo esse movimento. O Gilmar teve junto com o pessoal do hospital, a Clarice. Eu acho que vários vereadores estiveram em Brasília, a Roseli, conversando com seus deputados e vem surtindo efeito essas emendas que vêm da bancada, mas é por indicação de um ou de outro deputado. Esses dias veio do Ronaldo Santin, agora provavelmente seja da Lisiane Bayer, que até foi publicado em 2 jornais que eu e o prefeito estaria fazendo a
a motivação, não, é porque nós saímos na foto, na verdade a motivação, cada partido faz com o seu deputado, né? Ou seja vereador, ou seja prefeito ou vice, ou seja secretário. Então, ali foi um erro que, na verdade, quem mandou a reportagem foi a imprensa, foi o pessoal da assessoria da deputada Lisiane. Eu me senti lisonjeado, mas eu sei que o mérito não é só meu, é muito mais dos vereadores, que são no PSB, nesse caso, e dos secretários, prefeito e vice-prefeito. E também teve da Maria do Rosário, do Ronaldo Santin, do Luiz Carlos Reis. Então, vários desses parlamentares, que são 31 deputados e 3 senadores, estão fazendo esse aporte aí para a saúde do município. Agradecer a eles. E também, vamos ver aqui mais o que eu tinha anotado para mim ponderar. Esses dias eu estava conversando, assim, debatendo com outros vereadores, né, na verdade, da nossa região e também do estado, e pedindo como é que está o enfrentamento nos municípios, se tem alguma ideia para a gente colocar em prática aqui no nosso município. E aí um secretário de finanças de uma cidade, ele me disse, Clayton, e eu, no meu senso crítico, né, talvez criticando um pouco demais a administração pública pratense, na questão que tange o executivo, eu conversando e falando e, né, dizendo que umas coisas que eu achava que poderia ser melhorada dentro do município, e é uma realidade que todos nós sabemos. E aí ele falou uma coisa importante e eu gostaria de deixar registrado aqui. Ele disse, Clayton, os prefeitos de todos os municípios do Brasil, nesses últimos 4 anos, e os estados enfrentaram várias adversidades, várias. Começando pelo impeachment da Dilma, que afetou muito a economia. Depois veio o governo Temer. Depois do governo Temer veio a greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, que afetou muito. Depois veio as eleições, que também travam o município. O primeiro ano de governo do Bolsonaro, que todo o primeiro ano é de mudança e não se tem aquele investimento, e agora a pandemia. Então, ele meio que justificou que talvez a ausência do poder público no que tange o executivo em alguns aspectos também passa por isso aí. Então é bom que cada um de nós, vereadores e também dos cidadãos do nosso município, entendam a realidade que não é só de Nova Prata, e sim do 17 de outubro fomos lá, certo? E sim de todos os municípios do Brasil inteiro. Então, claro, a gente tem que ter paciência, a gente gostaria que tudo tivesse perfeito, mas é impossível, é impossível. Então, quero deixar aqui um pouquinho das coisas que foram atualizadas durante a semana, algum pensamento que eu tenho, e ficou esse apelo aí, se todos os vereadores concordam e entender. Nós temos, graças a Deus, aqui a presidente do Parlamento Regional, a Clarice, que também pode levar para o Parlamento Regional essa moção de apelo, para que a gente possa, então, chegar até o governador do Estado, e daqui um pouco você tem o entendimento lá de toda a equipe do governador do Estado de fazer o distanciamento por cidade. Com certeza, Nova Prata hoje passaria de laranja para amarelo, abrindo outras atividades econômicas que ainda estão impossibilitadas de trabalhar. Muito obrigado, uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Para fazer uso da tribuna, o vereador Gilmar. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham, servidores. Primeiramente, eu quero reiterar aqui, senhor presidente, o pedido para que seja chamado a essa casa o secretário de Urbanismo e Mobilidade Urbana, para que a gente possa tratar daquele assunto que nós aprovamos aqui, referente ao projeto do Marco Zero, que, conversando com algumas pessoas, inclusive com o governo municipal, estão à disposição para vir a essa casa e nós podermos avançar nesse assunto, que é um assunto que está há bastante tempo já tramitando
na secretaria, que tem muitos construtores e muitos proprietários que aguardam. Então, eu queria solicitar à mesa diretora para que tomasse essa providência. Com relação à fala do vereador Clayton, primeiramente eu quero dizer que essa ideia de que se houvesse uma qualificação, uma limitação por cidade, me parece que a sua colocação aqui é muito procedente e muito viável, até porque o quadro, pelo que eu sei, de avaliação do governo do Estado, ele avalia o número de infectados e o número de vagas disponíveis. Eu não sei se a questão da região tem a ver com o número de leitos em UTI, que daí fugiria do âmbito de Nova Prata. Mas o que eu quero dizer aqui é que em Nova Prata, no meu entender, existem algumas atividades que poderiam sim estar funcionando. Tem algumas atividades que, se você olhar o contexto todo, talvez sejam menos de risco do que algumas outras situações, como, por exemplo, um ônibus lotado que sai para determinadas empresas e que aí sim tem uma aglomeração, enquanto tem algumas outras atividades que eu entendo que com os critérios e as precauções que existem poderiam funcionar. Até porque nós sabemos que a saúde é prioridade, mas a questão da economia ela é fundamental até para que se possa ter receita para gerar a própria saúde. Então, eu penso que quanto mais nós pudermos flexibilizar a atividade econômica, melhor. De outra parte, vereador Clayton, eu sou favorável às suas indicações e quero apenas fazer um registro aqui, que não pedi baixa de nenhuma delas, muito pelo contrário, torço para que o Executivo as atenda e também não venho a essa tribuna dizer que essas proposições são de cunho eleitoreiro. Que nem eu ouvi do caro colega a conduta de, no momento em que este vereador apresentou uma proposição instituindo uma gratificação aos servidores da saúde, o colega vereador não apenas pediu baixa, né, mas também me disse que aquela proposição teria, né, eu teria elaborado aquela proposição em função de um processo eleitoral, coisa que eu não vou dizer aqui, porque entendo que todas as proposições, independente do momento que elas são apresentadas, elas são importantes. Por isso, eu não peço baixa, eu voto favorável e torço verdadeiramente para que elas sejam aprovadas, porque, afinal de contas, elas são importantes para a nossa comunidade. E com relação à gratificação que nós apresentamos aqui, não sei se hoje o presidente Bolsonaro ou amanhã estará sancionando um recurso de 60 bilhões para os estados e municípios, sendo que Nova Prata está sendo contemplada aí com um valor que chega aproximadamente a 4 milhões de reais.
sendo que desses 4 milhões, 390 são para investimento exatamente na saúde e na assistência social. Valores estes que poderiam, sim, ser destinados também para um aporte não apenas financeiro, mas como uma forma de um gesto de reconhecimento àqueles trabalhadores da área da saúde que todos os dias, desde que começou a pandemia, estiveram lá presentes para receber os pacientes, que estiveram lá todos os dias na linha de frente, correndo risco maior de contaminação. E eu falo de quem todos os profissionais que trabalham na área da saúde, inclusive aqueles motoristas que vão levar doentes para outros municípios, né? Enfim, dos próprios agentes de saúde, dos técnicos, dos enfermeiros, dos médicos, enfim. Então, eu sempre digo que nada como um dia depois do outro. A vara que dá em Chico é a mesma que dá em Francisco, né? Então, eu apenas quero dizer que a proposta que eu fiz, ela foi única e exclusivamente como um gesto de reconhecimento que até esse momento o Executivo não fez, né? Não encaminhou essa gratificação, e não sei, vereador Vinícius, se vai encaminhar, né? Acredito que não. Então, com relação ao posto do Clivate, dentro desse tempo que me falta, nós já fizemos esse pedido por escrito, nós já trouxemos fotografias mostrando o estado deplorável daquele posto de saúde, aonde dinheiro público foi investido e está sendo desperdiçado, né? Então, eu não tiro a razão do vereador Vinícius, porque é verdade também que quando nós aqui trouxemos, inclusive em forma de denúncia, e eu me lembro que eu falei que lá os ratos estavam correndo e estavam apodrecendo móveis e vidros quebrados e calhas caídas e destruídas. Mosquito, foi naquela época, né? Naquela oportunidade, é verdade sim, que eu não vi ninguém se levantando, ninguém que eu digo da base governista, vamos dizer assim, da base enliada, como eu costumo dizer, se associando àquilo ali e fazendo essa mesma reivindicação. Então, de fato, né, é uma situação que há muito tempo a gente vem falando aqui. Por falar em eleições, os partidos aí estão se encaminhando, né, com suas candidaturas, e assim também está fazendo o MDB, que tem candidato a prefeito e que quer anunciar uma mulher como candidata a vice. Nós achamos importante que essa participação feminina ela transcenda o legislativo e que ela esteja também à frente da chapa majoritária. Então, nós que por hora estamos nessa caminhada aí sozinhos, porque o MDB até o momento não está coligado, né, com nenhum outro partido, até esse momento, pelo menos, né? Mas a vontade do MDB e o trabalho do partido é para que, de fato,
se possa ter na candidatura de vice, né, ocupada por uma mulher, que nós achamos que também é muito importante, não apenas para a valorização, mas porque nós achamos que é muito importante, Então, apenas deixar aí essa mensagem, né, e que certamente as eleições deverão ser adiadas, e eu tenho uma janta para cobrar da Roseli, do colega vereador Altir, e não sei se tinha mais alguém, né? É a terceira aposta que eu ganho antes das eleições já, viu, Cookie? Então, era isso que eu queria dizer, né? E que bom que a gente tá andando assim. E quando eu venho aqui e eu faço uma crítica, seja o executivo, seja o legislativo, seja qualquer ação de algum colega vereador, todos vocês me conhecem e sabem, e eu não preciso repetir, que isso é apenas a nível de exercício de mandato e jamais, né, é a nível pessoal. Eu sempre digo, e é uma frase de minha autoria, que todo mundo pode usar, que eu não vivo de quem não gosta de mim. Isso é uma frase minha. Eu não vivo de quem não gosta de mim. Né? E só briga comigo quem quer brigar comigo. Porque o meu debate, a minha crítica, ela sempre é uma crítica de caráter político, de caráter administrativo, de caráter não pessoal. Então, eu combato aqui, quando é o caso, as ideias, os posicionamentos, e não a pessoa. Tanto é que, durante todo o mandato que eu não estive na mesa diretora, eu não tenho dúvida e acredito que quem ocupou essas cadeiras da mesa, mesmo quando não foi com o meu voto, porque nem sempre nós, da oposição, votamos em quem ocupou o cenário da mesa, né? Mesmo assim, eu entendo que eu sempre fui um fiel e verdadeiro companheiro e parceiro de quem esteve à frente das mesas diretoras, mesmo não tendo sido com o meu voto, porque a partir do momento, Cook, e o senhor foi presidente também, e acredito que referendo ao que estou falando aqui, a partir do momento em que está aí, eu acho que a autoridade ela tem que ser respeitada e ela representa a todos, né? Eu, por exemplo, já passei, vereador Clayton, por todos os últimos prefeitos aí, pelo menos os últimos anos, sendo servidor do município. E nunca tive absolutamente nenhum problema com quem quer que seja, de quem administrou o governo. E eu espero, sinceramente, que dessas candidaturas que estão postas aí, que qualquer um pode sair vitorioso, né? Possa se estabelecer e se manter essa relação, né, nesse nível. Então, é apenas isso que eu desejo e uma boa noite. Estamos à disposição de quem nos assiste e quem nos ouve também. E agradecemos a presença destes ilustres que estão na plateia, porque, afinal de contas, né, a gente percebe que, se não é quando tem um projeto de repercussão, né, e de interesse de alguma categoria, ou de alguma entidade, ou enfim, né, normalmente as pessoas não estão presencialmente participando. Obrigado, presidente. Uso da tribuna, vereador Cláudio Miro. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras,
plateia que está aqui nos assistindo, quem está também através das redes sociais, boa noite. Eu quero só deixar a lembrança, o registrado, que esse mês está sendo trabalhado o combate e enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É um tema sério, um tema muito importante, onde a assistência social vem postando semanalmente mensagens a respeito desse assunto, e devido a nós estarmos sempre conectados às redes sociais, à televisão, e o assunto, quando se liga, o que é? É o Covid-19. E um tema tão importante e tão sério, que é o abuso sexual, a exploração sexual de crianças, acabam sendo esquecido. Que eu diria que ele é tão quanto mais importante do que tratar do Covid-19. E nós sabemos da fragilidade que tem as nossas crianças. E muitas vezes, dentro delas, elas pedem socorro e não tem ninguém que possa estar ajudando elas. Então, parabenizar também os profissionais que trabalham nessa área, professores, o pessoal do Conselho Tutelar, que a gente sabe aqui na nossa cidade, é só falar com os conselheiros que eles nos dizem as barbaridades que acontecem, indiferente da classe social. E nós temos que cuidar dos nossos pequenos. Quero também deixar registrado a questão das eleições que vai ocorrer esse ano. E também tem-se alguns movimentos para unir as eleições municipais juntos com os estaduais e federais, que eu, na minha opinião, sou totalmente a favor. Não precisa ser nessa gestão, mas que seja na próxima, mas eu acho que tem que se juntar, por uma questão econômica, e por uma questão que o nosso país acaba parando cada 2 anos. Aí vem o tal do fundo eleitoral. Fundo eleitoral, bilhões, na casa de bilhões. Eu não vejo que há necessidade de dinheiro público, dinheiro que podia ir para a saúde, dinheiro que podia ir para a educação, sendo tirado dos contribuintes para dar para políticos fazer campanha. Sinceramente, minha opinião, isso é uma vergonha. Cada um que quer fazer a sua campanha, que puxe o dinheiro do bolso se quer gastar. E a pessoa que vai votar no candidato dele, não vai votar porque ele fez uma propagandinha bonita, ou ele apareceu no Face com uma frasezinha, ou se ele fez carreata e tudo mais. A pessoa tem que escolher por conhecer a pessoa e saber o que ela está fazendo em benefício da comunidade. Então, eu acho que, sinceramente, esse fundo eleitoral, para vários que vão concorrer aqui em Nova Prata, não vai chegar esse dinheiro, com certeza. Não vai chegar esse dinheiro. Ele vai parar em grandes centros, provavelmente, e não chega nem a Nova Prata, ou se chega a migalhas. Tá? Ou se chega na mão de 2, 3. Mas, sinceramente, na casa de bilhões fundo eleitoral, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos chegando? Tá? E vai chegar aí, não vai fugir disso aí. Infelizmente. Volto a mexer no assunto que eu já venho falando há alguns tempos atrás, sobre a questão da quantidade de deputados, senadores. Eu acho que o Brasil precisa ter essa renovação, precisa ter essa mudança. Precisa ter. É muita gente, a máquina está muito pesada. O Brasil não vai suportar uma máquina tão pesada, com 513, acho que, deputados. Mais, quantos? 81 senadores, e cada senador e cada deputado, cerca de quantos? 50 assessores, aproximadamente, né? E deputados estaduais em grande número, também, em todos os estados. Tem que enxugar essa máquina. Então, aí que eu quero chegar. E aí, quando se diz, vamos colaborar, vamos ajudar, tirando um pouco do salário de cada um para ajudar no combate ao Covid-19. Eu diria que quase nenhum se manifestou e ninguém está contribuindo. Ninguém contribuiu. E o nosso judiciário também.
o STF, que tem horrores e um monte de gastos penduricalhos, o que eles estão fazendo de positivo para o nosso país? O que estão fazendo? E aí nós temos um presidente, Bolsonaro, que sinceramente não é do meu partido, mas depois que o presidente está, depois que o prefeito está no município, um governador, um presidente, nós temos que fazer o quê? Nós temos que depositar confiança e apoiar. Criticar quando era lógico, normal criticar. Agora, eu quando posso ser criticado por alguns membros do meu partido. Agora, quando eu vejo um presidente fala besteira, lógico, fala besteira, a gente sabe disso. Mas quando ele está atacando a corrupção, a roubalheira, para mim, sinceramente, já está fazendo um grande trabalho. Quando o presidente está estagnando com que estava saindo ralos de dinheiro para todo mundo, para outros países, e não tendo benefício para nós, para mim está sendo um grande presidente, sinceramente. Por isso que eu torço muito para o Bolsonaro, eu torço muito que ele consiga fazer uma administração séria, que eu acho que vem fazendo, apesar dos filhos dele estar atrapalhando ele em algumas coisas. Tá? Mas eu torço muito, e nós brasileiros temos que torcer, porque a sociedade como um todo sofreu muito, está sofrendo muito por um passado de corrupção. E para ter essas melhoras, nós temos que enxugar a máquina, senão nós não vamos conseguir melhorar o nosso país. E está chegando no momento que não tem mais muita volta. Nós temos que fazer movimentos nesse sentido. E não ter medo de cobrar quem é do nosso partido, os nossos líderes lá na Câmara e no Senado, para eles fazerem esse movimento. Senão, se nós não vamos ser exemplo, a nossa sociedade não vai ter jeito. Muito obrigado, boa semana a todos. Para fazer uso da tribuna, a vereadora Clarice. Prometo ser breve, colegas. Boa noite a todos, quero saudar o presidente, colegas, caros colegas, funcionários da casa e plateia que nos prestigia nessa noite fria. Obrigado por terem vindo, que bom tê-los aqui conosco. Muito importante isso. Quero salientar da minha compartilhada ideia que o Claudio Miro colocou aqui, da questão das eleições. Por mim, inclusive eu fiz um material para divulgar isso e acabei não usando a respeito da unificação de pleitos. Eu não me posicionei porque eu temo que algumas pessoas mal intencionadas entendam que a gente queira se aproveitar do momento, de querer ampliar o nosso mandato. Então, eu fiz um material exatamente igual ao do senador Heinz. Recebi dele o material, do senador do PP, do Cook aqui, e esse material diz que seriam poupados 8 bilhões de reais, unificando os pleitos. Esses 8 bilhões seriam economizados. Então, a gente fica aqui falando de migalhas, e pequenas migalhas, quando se trata a nível municipal, quando se trata de salário de prefeito, salário de vereador, salário de secretário, a gente fica falando de migalhas, e a gente esquece do grande, do todo, que ali é significativo a nível do Brasil. 8 bilhões a nível do Brasil não é um valor tão exorbitante, mas é significativo. E acredito que a cada 2 anos, o país parar é um retrocesso, é um desrespeito com os administradores públicos e também com a população, principalmente com a população. Acredito que poderiam ser unificados os pleitos há muito tempo, e com os deputados que eu conversei, com os senadores que eu conversei, todos estão favoráveis, todos são favoráveis. Não vi ninguém, nenhum deles que eu tenha contato, que tenha se posicionado contrário a isso. Então, há de ter interesses escusos e interesses muito grandes nesse sentido. Este mês também está sendo comemorado aí, né, a questão do abuso infantil, e fica aqui o chamamento.
não é só infantil, é de idosos também. Isso eu quero passar principalmente para os colegas vereadores, Cook, Roseli, Clayton, Gilmar. Divulguem esses números. O Disque 100 funciona. O Disque 100 eu já encaminhei muitas pessoas. Quando vocês são procurados, porque meu vizinho está abandonado no fundo da casa, dopado, sedado, idoso para não incomodar, nenhum filho comparece, eu só o neto vai lá e faz empréstimo no nome do vô, tá? Tem muitos casos desses em Nova Prata, atendi um hoje à tarde. Enviem para o Disque 100. O Disque 100 é Brasília. Brasília comunica promotoria, Secretaria de Assistência Social e delegacia. Esses órgãos trabalham juntos para verificar o que é que está acontecendo naquele local, tanto para crianças como para idosos. Também o Ministério Público tem um número oficial que pode ser feita a denúncia, e se tratando de criança, meio ambiente e idosos, o Ministério Público pode fazer por ofício. Não precisa a pessoa se identificar. Então, nós temos ferramentas, nós temos instrumentos, basta que sejam divulgados. E eu vejo autoridades, eu vejo pessoas que têm acesso à informação que não sabem disso. É incrível como se preocupa realmente nas questões eleitoreiras e não na essência e no bem-estar das pessoas. Isso me indigna, isso me deixa muito triste, isso me faz pensar que a gente está na contramão de muitas coisas. Eu tive o prazer nessa semana de entregar uma das minhas emendas impositivas, 23 poltronas que foram entregues para a Casa de Idosos, para o Lar Madre Gentília. E essas poltronas proporcionaram a individualidade de estar deles, justamente nesse momento em que é necessário estarem afastados e cada um deles manter a individualidade. Já fiz no ano passado com o hospital, as cadeiras para assistentes, para as pessoas que estão acompanhando os pacientes. Então, isso me traz muita satisfação. Me deixa muito contente de poder fazer esse gesto. Se eu tivesse feito só isso, já seria, para mim, muito satisfatório. Também quero me associar aqui às palavras do Claudio Miro, que, na verdade, eu fui pegando os ganchos das falas dos outros vereadores e entendo que seja importante fazer aqui uma ressalva. A questão de economicidade, a questão de destinação de recursos e a questão de dar a César o que é de César, né? Eu acredito que é muito importante que a gente saliente aqui a importância do nosso presidente, do meu presidente. Nós não podemos jogar pedra numa nave da qual estamos dentro. Tenha votado ou não tenha votado para esse presidente. A minha avaliação é que ele é um presidente com maus modos e bons princípios. Esta é a minha avaliação dele. Hoje, quando vi deflagrada aquela ação da Polícia Federal buscando e prendendo um governador, aí eu vejo que realmente está funcionando e realmente está batendo onde tem que bater. Por isso que está sendo tão contrariado. Por isso que está atingindo os interesses de muita gente. E é por isso que ele não queria que fechasse tudo, porque dentro da miséria geraria uma miséria de trabalho. E dentro da miséria não tem saúde. É demagogia falar em saúde dentro da miséria. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse senso crítico e estar observando o que realmente está acontecendo no nosso país. Eu jamais em toda a minha vida, e tenho 55 anos, vi um presidente ser tão perseguido. Nem quem foi preso foi tão perseguido pela imprensa. A imprensa está parcial. Muitas
né? Muitos órgãos de imprensa são parciais, verdadeiramente parciais. Estão tomando partido, isso significa que ele está batendo no lugar certo. Ali eu comecei a acreditar que ele era o cara certo. Quando ele levou aquela facada, eu comecei a acreditar que ele era o cara certo. Eu não gostava dele. Até ali eu não gostava dele. Aí em diante eu comecei a acreditar que ele era o único cara que podia ter, com os modos brutos dele, dar um jeito nesse Brasil. E me associo às palavras do Claudio Miro, que tem que haver economicidade em todos os entes federados. Federal, estadual e municipal. Acho que tem que haver essa economia e tem que haver essa seriedade. Por isso eu acredito que a gente deva pensar muito bem no próximo voto. Obrigada, uma boa semana a todos. Rádio Prata, sábado. Clayton, quem mais? Perus, Clayton e Gilmar. Nada mais a tratar, declaro encerrada a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Boa noite. Boa semana a todos.